E hoje tem plantão médico. A gastroenterite, não, a gastroenterite é o nome correto, é uma doença muito comum no Brasil. Afeta o estômago e o intestino e é causada principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados. Pode ser também transmitida pelo contato com outras pessoas. Para falar sobre a gastroenterologista, doutora Adriana Costa, está aqui para falar sobre a gastroenterite. Tá certinho, né? Ela é endoscopista também e tá aqui no nosso programa. É uma alegria sempre te receber, doutora Adriana. E é uma alegria estar aqui todas as vezes. Que bom te ver logo Muito em fevereiro. obrigada. E é bom a gente ter abordado esse tema agora, pertinho do Carnaval. Do Carnaval, exatamente. Isso. Que muitas pessoas vão viajar e vão ficar nas Praia, ruas muito isso. tempo, né? E sabe-se Deus lá a água que estão tomando. Agora me fala então um pouco mais da doença. Bem, a gastroenterite, ela é uma inflamação, principalmente do estômago e dos intestinos. Mas como assim inflamação? É uma inflamação, aquela imagem que estava aqui, ó, tá vendo? Vamos por primeiro a próxima. A imagem que nós temos à esquerda você vê, é que nem a pele, rosinha clara, tudo. Isso é estômago? Isso aí são as células do nosso intestino, do nosso estômago. Quer dizer, a cor como deve ser. Quando você tem um processo de inflamação, a pele não vai ficando também vermelha, vai ficando tudo dolorido, quente. A mesma coisa acontece quando você tem uma inflamação por dentro. Então, imagina, desde o seu estômago e todos os seus 5 a 7 metros de intestino, assim, vermelho. Então, a gastroenterite é uma inflamação, principalmente do estômago e do intestino, e ela é causada principalmente por agentes infecciosos. Entre eles estão os vírus, estão as bactérias, fungos, e isso é muito importante a gente abordar agora nessa fase, porque está vindo aí Carnaval, está vindo aí muita viagem, né, feriadão, e aí as pessoas costumam comerem, assim, comidas manipuladas, onde a gente nem sabe como que é a questão comida de higiene, de rua e que ficou lá o dia inteiro exposta, que não lava as mãos, tá lá dançando, brincando, aí vai comer ou tomar alguma coisa, compartilha o copo, compartilha a garrafa de cerveja ou a bebida e, como você falou, você pega através da água, através de pessoa para pessoa, você compartilhar, inclusive, a garrafa, o copo, pode te trazer uma gastroenterite, pode te fazer contaminar. Agora, qual o perigo de ter essa infecção? Ela pode evoluir, pode acontecer mais coisas, ela dói, acontece o que com a pessoa? A pessoa normalmente apresenta quadro de diarreia aguda, é uma inflamação aguda, ela apresenta diarreia, náuseas, vômitos, febre baixa. Então fica bem mal. Dores abdominais. No nosso país, a grande maioria, 70% dos casos de gastroenterite é causado por vírus. No Brasil é mais o rotavírus, e é inclusive o vírus que mais acontece em crianças, porque é de crianças a idosos. Todos podem ter. E, inclusive, crianças, idosos, grávidas, eles estão mais suscetíveis a pegar do que o próprio adulto, que tem um sistema imunológico melhor. Eu tô vendo ali algumas comidinhas, não é? Sim. Vamos dar uma olhada lá para que você fale a respeito. Mostra aí pra gente. Deixa eu ver o que tem ali. Acho que é leite, né? Isso. Então, é assim. Suco. O que é importante, principalmente agora no verão? A gente tem que ter cuidado, porque os vírus, as bactérias, elas estão presentes e elas podem ser contaminadas, às vezes elas nem estão presentes, mas podem ser contaminadas por quem manipula elas. Então, tá, entendi. Agora, quando você não conhece a origem, você está comendo num lugar que você não está acostumado, numa cidade, você não conhece a origem daquilo, a higiene. Por exemplo, frutas. A gente está vendo ali um suco de frutas. A fruta é melhor você comer, por exemplo, uma maçã inteira, fruta, do que você mandar fazer um suco ou mandar comer uma salada de frutas que alguém vai ter que cortar, manipular, pegar. Se essa faca tiver com o vírus, já passa, vírus contamina. É altamente contagioso. E no caso das carnes, a gente vê ali carne, tanto de frango, bovina, peixe, frango, peixe. As carnes, na verdade, é assim, todo o risco aí é mais bacteriano. E ela acontece desde a hora do processamento, porque dentro do intestino dos animais também tem bactérias. E na hora que você vai processar essa carne, que você vai vender, ou que você vai, né? Se você deixar contaminar com as bactérias que estão no intestino, você contaminou a carne.
E também quem está manipulando pode contaminar aquilo através, por exemplo, a mesma tábua que eu usei na carne, eu vou depois e corto legumes, às vezes a bactéria que estava na carne passa para os legumes também. Isso então, acontece muito nas casas das pessoas, por mais que hoje em dia já são vendidas, né, tábuas com cores diferentes para determinar o que é para salada, o que é para carne, muitas têm uma única tábua para... Tábua que eu digo agora não é mais madeira, você sabe, né? Mas aquela de cortar carne, de amassar carne, enfim, cortar salada, usa uma só para tudo, é perigoso? É perigoso porque se você tiver um que está contaminado, você sai contaminando tudo. Tudo, e todo mundo. E aí, então, ali, para a gente concluir ali, o que a gente, então, na prática tem que fazer? Quando a gente está fora de casa ou fora do nosso ambiente, que a gente sabe que cuida, mas também dentro do nosso ambiente a gente tem que cuidar. Sim. Evitar leites que não sejam fervidos ou pasteurizados, iogurtes e todos os derivados de leite também tem que ser pasteurizados, evitar os não pasteurizados. As carnes, tanto de frango, peixe e bovina. Tem gente que gosta mal passada. Tem que ser bem passada, evitar comer crua, evitar comer mal passada. Porque a bem passada, você nessa hora, quando você cozinha, quando você põe ela bem passada, você mata a bactéria, né? A gente vê ali que tem detergente, tem álcool... mas antes de ir lá, o ovo. O ovo cru... É salmonela? O ovo, você evita o ovo com a gema mole. O ovo cru, porque se o bicho estiver contaminado, o ovo também vai estar. Tá? Então, o ovo cru também deve ser evitado. Procura comer. E a salmonela, o que é? A salmonela é uma bactéria. Como eu falei no início, a gastroenterite, ela pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos. Qual que é a diferença entre elas? Os vírus, eles são muito comuns agora, principalmente no verão. O campeão de audiência é o rotavírus e o norovírus. Tá? Esses são muito presentes aqui. E são, assim, para você ter uma ideia, eles são responsáveis por 70% da... 2 bilhões de pessoas no ano, no mundo, vão ter gastroenterite. E 70% delas causado por vírus. E agora ainda tem a coronavírus, para preocupar mais ainda, né, o mundo todo. Então, aí daí os vírus, eles vão... Os sintomas são muito parecidos. Diarreia, náuseas, vômitos. Seja qual forem dura 2 a 3 dias, às vezes pode durar um pouquinho mais. Agora, a de vírus é muito contagiosa. Além do carnaval, agora tem a volta às aulas. Uma criança contaminada pode contaminar o surto na escola inteira. É mesmo? Porque, por exemplo, o norovírus, ele é muito comum nessas viagens de navio. Quando tem esses surtos, viagem, escola, creche de criança, porque chega uma contaminada, um vírus, ele consegue viver, por exemplo, numa maçaneta ou em cima dessa mesa até 7 dias. Nossa. Aí outra criança vem e põe a mão aqui. Pronto, pegou aí uma também. vai passar para outra. E no instante a escola toda pode estar assim. Então é muito importante que os cuidadores nas escolas, das creches, os manipuladores dos alimentos das crianças agora nessa volta escolar... Tem um máximo de higiene. Um máximo de higiene, maçaneta de banheiro, maçaneta de porta, nas mesas... Lavar bem as mãos antes de manipular os alimentos, as crianças nas escolas. E as crianças e nós também, lavar as mãos, mas saber lavar. Nós já até ensinamos aqui no programa como lavar as mãos, que tem gente que vai lá e só com a aguinha assim, não, tem que lavar as unhas, lavar a mão. É um processo, não é tão rápido assim, senão não vai adiantar muito. E lavar as mãos é uma ótima medida. O rotavírus hoje, ele está no programa de vacinação das crianças. Então, são 3 doses que eles tomam até os 6 meses de vida, e isso já protege muito as crianças. Bastante. E é muito importante. O norovírus não tem vacina. Então, tem que tomar cuidado. Hoje, estamos falando sobre a gastroenterite. Tudo que termina com it é... uma inflamação. Inflamação. Bom, ali aqui, os saquinhos lá, o que é? Então, para terminar aí, você me perguntou das duas coisas, as bacterianas, elas não são contagiosas, tá? As virais são, causam esses surtos. Bactéria não, normalmente é porque você já está ingerindo a carne que está contaminada, tá? Ou o alimento contaminado, tá? E, então, faz parte da prevenção, além de evitar as carnes cruas, ovo cru, os leites não pasteurizados, faz parte de tudo isso ainda, toda a higiene que a gente tem que ter com as mãos, né? A água filtrada, a higiene que a gente tem que ter com a água que a gente toma, enfim. E ali está representado o sabonete em gel e tem também o álcool gel,
que são é uma muito boa medida. importantes. E hoje tem até para bolsa, né? Não é? Eu acho que isso aí é importante todo mundo no carnaval se preocupar. Tá. Mamães, papais se preocupem com suas crianças na praia, porque às vezes eles estão lá brincando na areia. E aí estão lá, já colocaram a mão na boca, aí já pegaram alguma coisa, ou pegarem alguém e colocaram a mão na boca. Antes de pegar a comidinha para comer, passa o álcool gel e protege a criança. Porque é impressionante, a gente vive cercado, né, de vírus, de bactérias, e estão cada vez mais fortes, não estão, doutora? No Brasil, são cerca de 2 milhões de casos de gastroenterite anuais. Tem países subdesenvolvidos no mundo, Claudete, que a criança, no primeiro ano de vida, ela consegue pegar 5 vezes gastroenterite. E o tratamento, soma o que 2 que é? bilhões de casos anuais. 2 bilhões. É muito grande, 2 bilhões. É muita coisa. Agora, o tratamento é o quê? Antibiótico? Não. Então, a gente deixa os antibióticos sempre para os casos mais graves. Tá. Normalmente, o tratamento é baseado na hidratação, porque como você tem diarreia, vômitos, então você tem que hidratar muito. Tá? Sinais de desidratação. Porque senão vai ficar desidratada também. Sinais de desidratação importantes são a urina começar a ficar escura, porque isso aqui, a urina está concentrada, ela vai ficando escura, tá? Coração acelerado, você suar frio, ter tontura, isso é sinal de desidratação. Nessa hora, às vezes, você precisa, ou se, mesmo tomando aqueles remédios, os únicos remédios normalmente que você toma é para evitar o vômito, para melhorar a dor. Não se toma remédio para segurar a diarreia. Porque, isso na é verdade, importante que você diga que muita gente faz isso. Sim, isso não se deve fazer. Porque, na verdade, na hora que você faz isso, você está segurando aquela coisa ruim que precisa ser colocada para fora. Que é uma reação do organismo para se livrar. De defesa, isso. Então, você não deve, você deve só com auxílio ou com indicação médica fazer isso. Você não pode fazer sem. Mas procure o médico, né? Normalmente você detecta em casa, quem que já não teve o filho, ou você mesmo, nossa, você acorda com uma indisposição, uma dor abdominal, tem 2, 3 dias de diarreia, fica bem. Normalmente você nem procura o médico, nem dá tempo de procurar. E você normalmente não faz exame nenhum. Então, a conduta é hidratação e tomar só os remedinhos para dor, para vômito, náusea. Você vai procurar o médico se isso durar mais do que 3 dias ou se os sintomas piorarem. Olha, mesmo tá passando 3 dias, só tá piorando. Agora eu tô com febre mais alta, e pode levar a algum outro problema se não tratado corretamente? Pode. Tem até casos de morte. Né? Porque pela desidratação ou então nos extremos aqui, idosos, crianças ou então pacientes assim, imunossuprimidos, sabe? Com alguma doença como AIDS ou transplantados que tomam imunossupressores, qualquer pessoa imunossuprimida, ela tem um sistema imunológico pior, então, ou mais frágil. Então, ela pode sim evoluir para um quadro mais grave se a gente não cuidar da desidratação. Mas o principal é você fortalecer o organismo dela, então é hidratando, fazendo ela comer. Normalmente você não pode virar um copo de água. O estômago está revirado, está inflamado, a gente viu o vermelhinho. Toma os golinhos aos poucos, tome, né? A dieta mais leve, para que você exija o menos possível do seu trato digestivo. O estômago tem que trabalhar o mínimo possível para digerir. E repouso para o seu organismo para que ele possa se estabelecer. Então, essas medidas são as medidas principais. Você só vai procurar o médico, na verdade, uma internação, se os casos se agravar depois de 3 dias, mais ou menos. Tá certo. Mais alguma recomendação, doutora? Tem uma coisa importante. Você perguntou sobre a salmonela, né? Por exemplo, em casa, quem não tem, às vezes, um animalzinho de estimação, um cachorro, hoje em dia, gato, a maioria, né? Pois é. Aí a gente leva o cachorro para passear, aí ele fica cheirando, às vezes, fezes de outros cachorros, né? E ele se contamina com a salmonela. E ele leva para casa. E aí, você pega em casa do seu pet, do seu animalzinho de estimação. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado quando dá alimentos crus também para os animais de estimação, porque como que você pega? Tem gente que dá carne, que não dá ração, mas dá comida. Cuidado para não dar comida crua para o bichinho. Cuidado, sempre que ele evitar aquelas, sabe, lambeduras perto da boca, tudo. Principalmente nas crianças que ainda não estão vacinadas, enfim. E a gente também tem que cuidar da higiene deles, né? Da água. Às vezes a gente está passando na rua, ele toma água em qualquer pote que você vê pela rua. Também é perigoso, o pote porque tá sujo, ele contaminado, ele pode pegar. E contamina a família. Leva para casa, salmonela. Então é muito importante que essa higiene ela se estenda
a todos da casa, inclusive aos pets, tá relacionado à salmonela. Ou deixa, né? Às vezes deixa a ração o dia inteiro no potinho, o potinho de água lá, vai trabalhar, fica o dia inteiro aquela água, o dia inteiro aquela ração ali parada, às vezes para o outro dia, e não para, porque às vezes a vida é tão louca, às vezes a gente não para e pensa em algumas besteiras que a gente faz, comprometendo a nossa saúde de todos em casa, né, doutora? Uma coisa também importante para as crianças é assim, é o aleitamento materno. Porque na hora que você evita o leite pasteurizado ou o leite da mãe é muito mais saudável e evita esse tipo de contaminação do que... Então, sempre, na medida do possível, você estimular o aleitamento materno. Eu conversei com a endoscopista, gastroenterologista, doutora Adriana Costa. Eu vou deixar aqui um contato para vocês, é São Paulo. Se você quiser falar com a doutora, é no 11 30 19 20 30. 11 30 19 20 30.